Olá pessoal, iniciando então o primeiro vídeo do canal, né, Saúde Mental no Cinema. A nossa proposta é trazer um filme de sucesso, né? Esse filme até que é pouco conhecido, mas os próximos serão mais filmes de Hollywood mesmo, né? E a partir do filme a gente vai abordar temas da saúde mental, sempre com uma pessoa convidada, né, assim, que tem um domínio nesse assunto. E a gente vai tentar discutir com termos mais próximos, né, da linguagem das pessoas que não conhecem, né, a saúde mental. Então hoje a convidada é a Márcia, né, ela foi minha preceptora lá na minha residência de psiquiatria, ela lá no meu R1, lá no Sersan Pampulha. E ela é psicanalista, ela trabalha na rede de saúde mental de Belo Horizonte há muito tempo. Então eu queria agradecer, Márcia, por você estrear aí o canal comigo. Então, meu nome é Márcia, né, eu sou psicóloga, eu trabalho lá no Sersan Pampulha, foi onde conheci o Leandro, e ele me convidou para a gente fazer essa nova experiência virtual aqui em tempos de pandemia, né, eu achei muito interessante a proposta. A gente tem que se arvorar mesmo a novos desafios, né, nesse momento. E esta ideia de pensar um filme, pensar a saúde mental via essa representação do cinema, eu acho que ela é agradável, né? E a gente pode trazer para o nosso dia a dia alguns elementos que esses filmes nos indicam, né? São elementos que são importantes, às vezes muito fictícios, porém, eles têm sim o seu lugar na nossa clínica do dia a dia. Então, vamos tentar aí nessa primeira experiência, tá bom? Obrigada, Leandro, pelo convite. Nada, está convidada para os próximos. Então vamos começar, ô Márcia. Eu separei a primeira parte lá, né? Que tem aquela introdução, o som até meio sinistro, né? O filme em preto e branco, no começo ele dá até um certo medo ali para falar sobre o inconsciente, né? E o narrador, né, ele cita, né, os 3 golpes que a humanidade tomou na sua vaidade, né? No primeiro ele cita o Copérnico e o Galileu, né? A gente achava que os outros planetas, o Sol, né, girava em torno da Terra, e eles falaram o contrário, né? Nós somos mais um planetinha aí que está rodando em torno do Sol. Depois veio Darwin, né, com outra pancada também no ser humano. A gente achava, né, que a gente era uma espécie que evoluiu meio que à parte, né, dos outros animais, e Darwin falou que não, a gente evoluiu todo mundo junto. E por fim, a última pancada veio do Freud, né, que ele falou assim que a gente achava que o nosso consciente que criava tudo, que era dono da nossa vida. Ele falou que não, que tem um inconsciente aí, e esse inconsciente ele pode até governar, né, a nossa vida, né? O que você acha disso aí? Pois é, são as feridas narcísicas do humano, né? Sim. Porque a gente tem mesmo essa tendência, né, de pensar que a gente é completo, que a gente é controlado, né, que a gente dá conta do nosso dia a dia de uma maneira totalmente baseada na nossa razão. Sim. E aí Freud realmente ele veio e colocou todo mundo assim meio num desamparo, né? Uhum. Porque uma vez que a frase dele que ele diz que o eu não é senhor em sua própria morada, Sim. né? Freud falava, falou, escreveu isso. Uhum. Então, se você não é senhor na sua própria morada, é porque tem alguma outra instância aí que a qualquer momento pode advir, né? Uhum. Então, isso realmente, para o ser humano que era o ser cartesiano, né? Que pensava que ele podia tudo pela razão, eu imagino que a gente já cresceu, a gente já estudou com esse pensamento inconsciente, mas para aquela cultura,
eu imagino que foi um golpe mesmo, né? Então vamos prosseguir na outra Então, cena. A outra uhum, cena é uma cena também que eu acho importante, assim, que é o pensamento antigo da época, né? Assim, era um pensamento que era o biológico, né? Era o corpo que adoecia, não tinha doenças de mente, assim. Então, as clínicas onde os pacientes da saúde mental ficavam eram clínicas neurológicas, né? E passa a cena daquele professor meio que arrogante, né? O meio inerte, o Freud no meio, todo ali empolgado, e o Freud admite um paciente histérico, né? E naquela época a histeria não era uma doença, né? A histeria era um fingimento. A ideia era essa, que era um paciente que estava fingindo, né? E a gente infelizmente vê isso ainda, né? Na prática, assim, de quem não conhece as doenças da saúde mental, achar que o paciente está uhum, fingindo, né? Você já deve ter visto muito isso aí, né? uhum. Aí o Freud, E a ele... gente vê muito esse conceito, vou falar, Não, eu falo que aí esse esse professor... conceito, né, Leandro? Quem pode falar? Esse conceito de que as pessoas fazem algumas coisas para chamar a atenção, né? Eu acho que essa frase, chamar a atenção, isso está muito no discurso do dia a dia, a gente escuta muito isso, como Uhum. se aquele sofrimento ali fosse alguma coisa banal, né? Mas vamos lá no Freud, depois a gente fala mais disso. É. Aí tem a cena, né, do que o Freud pega uma agulha, né, e fura a paciente. Ele pergunta, né, olha, isso aqui é fingimento, né, assim. E o professor dá umas desculpas lá que a perna ficou parada e leva uma certa anestesia, né, assim. Então a pessoa quer explicar de uma forma mais racional, né. Aí a gente fica pensando assim, né, por que que um paciente, por exemplo, a gente vê no hospital, sairia às vezes no domingo à noite para ir para o hospital para poder fingir alguma coisa, né? Ele poderia ficar em casa com a família, enfim. Ele vai para um hospital, ele gasta tempo, porque ele está em sofrimento, né? Assim. E a gente vê também a cara da família, né? Que a Uhum. família às vezes vai várias e várias vezes, já está cansada e não resolve, e começa a acreditar realmente que o paciente está fingindo e vira um ciclo vicioso, né? Isso. Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, as histéricas de Freud, né, como é falado, né, e de Charcot também, são aquelas mulheres, e Charcot apresenta casos de homens também, né? Aí para Uhum. frente vai ter esse slide, Sim, é. que a sintomatologia, ela se instalava muito no corpo, Uhum. com aquelas os braços, as pernas, né, que não se Uhum. moviam. Hoje a gente já tem uma sintomatologia diferente, é claro, mas quantos casos também que a gente vê de depressão, que a gente vê que a pessoa está em sofrimento, realmente com uma depressão, e a família não se toca, assim, Sim, continua a ser para chamar atenção, sim. continua a ser porque ela não quer cuidar da casa, porque ela não quer assumir um trabalho fora, porque ela quer ficar na boa, alguém faça tudo por ela, né? Então, Uhum. isso a gente percebe muito, Sim, é um descaso às vezes, né? No filme Meiner é um descaso. sim, É engraçado porque ele passa por uma senhora que beija a mão dele, sim. né? Assim, e depois ele vai até a mulher histérica. Então, assim, Uhum. é como um senhor mesmo entrando na clínica, outra beijou a mão, né? E ali com as histéricas ele não quer saber, né? Sim.
E depois vai ter uma reviravolta, né, nessa questão dele, né, que é bem bacana também, assim, que a gente vai ver, até pode explicar algumas coisas, assim, né? A próxima cena que eu Uhum. separei é o Freud conversando com a mãe dele, assim, eu achei bem legal, assim, né? A mãe dele tá costurando, tá... E o Freud falando o que que ele faz, que não tá dando conta, e ela olhando com aquele olhar, assim, bem atenta, né, assim... E quando ele fala sobre Charcot, né, ele citou várias possibilidades, ele ir para Berlim, ele ir sei lá o quê, para casar. Ele fala de Charcot e quando ele fala de Charcot ele empolga, o olho dele brilha. E a mãe dele atenta, pescou, né? Falou assim, opa, você vai lá ver o Charcot, tem certeza. E ele toma um susto assim e fala, como assim? Como é que você sabe que eu vou lá ver Uhum. Charcot, né? Ah, pelo jeito que você está falando dele, aí eu sei que você vai lá ver ele, né? E pensando nessa pandemia, eu estava pensando assim que está faltando falta disso, né? Porque uma coisa é estar todo mundo junto ali e ninguém se olha, né? Tá todo mundo junto na mesma casa, mas ninguém olha para o rosto do outro. Às vezes os pais não olham para o rosto dos filhos, né? Assim, não percebe que tem algo diferente, não percebe que às vezes o filho está querendo dizer alguma coisa. Você pensa a mesma coisa assim? Uhum. Olha, a cena do Freud com a mãe me surpreendeu. Eu fiquei imaginando assim, pensando na cultura das mulheres daquela época, né? Que elas tinham muito pouco, além de serem simples donas de casa, né? Uhum, A mãe de Freud mantém um diálogo com ele, né? E demonstra um conhecimento do filho, assim, na voz, uhum, o que é muito lindo, né? Pela voz eu te conheço, uhum. né? Pela voz eu já estou imaginando o seu caminho. E aquilo eu achei surpreendente, bonito. E Uhum, eu penso que hoje a gente não para, não, Leandro. As pessoas não param para escutar, sim. para ouvir a voz do filho, a voz do marido, né? O homem não para ouvir a voz da sua mulher, enfim. A gente sabe que as famílias hoje são de vários tipos de estrutura, mas as mudanças contemporâneas não vão resolver as questões dos nossos desejos, né? A relação com o outro que está do nosso lado, ainda é o que a gente tem de mais importante, né? Uhum, sim. Haja visto na pandemia, a gente quer abraçar as pessoas, É. né? A gente só quer ter o corpo no corpo, né? Uhum, sim. Isso aí. Mas uma Depois, mãe cuidadosa, né, de sim, Freud. sim. A próxima cena também eu achei bem legal, que é a cena que ele decide, né, ir lá ver Charcot e tá lá para pegar o trem, né, o trem lá para ir para a cidade, né, e o pai do Freud chega com um relógio, que o relógio foi passado de geração para geração, e o Freud todo preocupado com, com a partida, né? O trem já está Uhum. na hora de ir e ele nem presta muita atenção, assim. Ele fica olhando, olha o pai falando, meio que... E ele entra no trem, o trem dá um apito, né? E ele meio assim, foi até meio teatral, assim, o jeito que ele virou, né? Foi até bem histérico, assim, a cena, né? Ele deixa o relógio cair, meio que recupera, assim, né? Parece dele dá uma situada assim, opa, o que que aconteceu? E vem um senhor, pega o relógio e fala, nossa, que acidente infeliz, né? Eu acho que é muito rico, né? Tem muita informação aí, né? Uhum. E depois a gente vai conectar essa cena com o final do filme, né? Sim. Quando a mãe fala da primeira viagem dele no trem e outras coisas que virão. Então, depois que eu assisti até o final do filme, eu fiquei pensando nesta cena, porque ela parece que fica em suspenso, assim. Uhum.
o relógio caiu, quebrou, e tudo parou, assim, uma coisa estranha, uma estranheza mesmo no ar, que nada foi dito, ficou em suspenso a cena. E ela só vai ser desdobrada lá no final do filme, né? Que a gente vai poder compreender aquele relógio, aquele pai transmitindo alguma coisa, né? E aí a gente vai fazer a posteriori, né? Sim. Essa cena faz sentido para ele. É bonito. Só lembrando, assim, né, para quem tá assistindo o vídeo, é que a cronologia da vida real não tá batendo. Eu acho que o filme ficou mais emocionante, assim, porque o diretor, ele deu uma pincelada, ele trocou as coisas de lugar, da forma como aconteceu na história, né? Vamos colocar assim, né? As descobertas de Freud não foram nessa ordem, né? Eu acho que ele teve que fazer isso também para poder chamar a atenção do público, né? Eu penso assim. Senão, às vezes, não teria muita graça só fazer uma biografia, assim, né? Aí Freud chega lá onde está o Charcot, né? Naquela cena também bem bacana. O Freud sempre na frente, sentado, né? Prestando atenção. E o Charcot vai falando, até bem pouco tempo atrás a hipnose era considerada alguma coisa da área da bruxaria, né? Que quem fazia morria queimado, aquela coisa e tal. E ele explica ali, dá bastante indício de que realmente, olha, existe um inconsciente, que eu vou demonstrar aqui, né? E aí ele traz 2 pacientes histéricos lá, uma mulher na cadeira de rodas e um homem com tremor. Depois que uma bomba explodiu, ele ficou assim, né? Já ficou meses assim. E através da hipnose, da sugestão, ele suprime, né, os sintomas e inverte o sintoma, né? A mulher começa a tremer e o homem fica na cadeira de rodas, né? E aquilo joga uma sementinha a mais na cabeça do Freud ali, né? Eu achei a cena bem impressionante, né? Uhum. O que a sugestão é capaz? O que é alguma coisa que fala em cada um de nós que a gente não sabe o que é, né? Que é o próprio inconsciente que estava ali naquele momento, bom, sendo buscado, pesquisado, inventado, né? O conceito, né? Uhum. E eu acho muito interessante também a gente lembrar, assim, nas cenas do filme, como é tudo tão formal, né? Todo mundo de terno, todo mundo tão formal, assim, para poder trocar as ideias, etc, né? Dá um E distanciamento, né, um do outro, uma coisa assim. com a muito, né? Um negócio assim, você lá, eu aqui. Mas o fato é que foi com Charcot mesmo que Freud abriu espaço para andar, né? E seguir com esses novos conceitos, né? E com a criação da psicanálise, né? Uhum. Sim. E o Charcot foi muito Ainda insiste. importante na área da neurologia, né? Assim, todas as descobertas dele tiveram o nome dos estudantes que acompanharam ele. Então, o Parkinson era um aluno, a doença de Tourette, né, é outro aluno. Ele foi muito importante, né, na área da neurologia. E mesmo assim, ele contribuiu também, né, com a psicologia, vamos colocar assim, né, com a psiquiatria, né. Foi muito importante na área médica. Uma outra cena agora, né? Aí De fato. o Freud volta, né? Ele volta lá para onde ele estava trabalhando lá com a neurologia, com aquele professor Meinet, e ele é debochado, né? Assim, ele tá, Né?
traz as ideias e é debochado e todo mundo ri e ninguém aceita. E aparece o Broia lá, né? Ele vem lá, a cena até é interessante, né? Ele lá no cantinho vindo, rindo, animado, e todo mundo cabisbaixo saindo, o Freud decepcionado, né? E o Freud fala, você não tem medo de ficar perto, né, de um leproso? Aí o Broia elogia, né? E já dá algumas ideias, assim, olha, eu tô começando nessa área e tá dando certo, eu consegui algumas coisas, né? Pois é, aquela cena ali, né, parece até um teatro, né? Sim. Assim, né, Freud com um relatório, né, e as pessoas assistindo, falar dele, o relatório que ele estava fazendo. A gente pensa assim, esse homem foi corajoso, Uhum. não é? Sim. Porque, olha, não tinha nada que ele poderia, a não ser Charcot, ele não conhecia ninguém para ele poder trocar ideia, para ele poder, né, aquela tentativa dele ali, vamos dizer, de capturar alguém, né, para poder fazer esse trabalho com ele. E como ele foi debochado ali, né? Agora, acho interessante, porque é o seguinte, por que o Breuer, se ele estava fazendo um trabalho assim, já semelhante, ele já fazia hipnose, ele acreditava no inconsciente, né? Uhum. Ele não fala isso em público, Sim. Eu também pensei né? nisso, né? Ele Assim. não consegue, em público, diante dos colegas. Ele procurou Freud depois, assim, no cochicho, vamos dizer, É, né? Ele não se expõe. em Então, momento o algum, Breuer, ao né? longo da carreira dele, a gente vê até o final do filme. Sim, é isso que eu falei. No momento algum ele se expõe, ele tenta manter a imagem Não se dele. expõe. É. A parte que o Freud vai escrever o livro e colocar o nome dele, ele fala, não, não, não coloca meu nome nisso não. Aí o Freud, não, mas eu não acho justo, né? Então eu vou tirar essa parte do Édipo aí, do nosso livro e vou publicar depois. Falar, então tá. Aí deixou, né? É, exatamente. Ele não queria se expor, né? Sim, Mas, sem dúvida, ele foi quem contribuiu demais com Freud, né? sim. Contribuiu muito. E talvez, eu fico pensando no filme, ele poderia ter sido até ocupar um lugar de analista do Freud, sabe? Sim, Porque o Freud se interessava a ele para tantas coisas. sim. A próxima cena, depois né, dessa pausa, pessoal, é a Cecily, né, do filme. Né? É interessante que a Cecily ela não existiu, né, na vida real. O escritor, o diretor, ela criou e essa personagem ela incorpora várias personagens que o Freud acompanhou, né? Assim, eu acho que a Ana O seria a personagem mais parecida dessa Cecily, né? Ela estava sendo acompanhada pelo Broy, ele falou, vão lá para você ver essa paciente, às vezes você me dá uma ideia, né? O que você achou disso, Márcia? Não, legal demais. Ela, eu acho que é isso mesmo, né? É um personagem que compõe vários atores, né? Que passaram aí pelos consultórios, né? Pelo consultório do Freud e pelos atendimentos. Então, ela é uma adolescente, né? Eu acho que tem o caso Dora, de Freud, tem várias coisas ali que são do Uhum, caso Dora, que é um uhum. caso que ele acompanhou, É um outro caso, né, por um tempo, e que um caso muito paradigmático, assim, né, que ele escreve minúcias sobre o caso de Dora, e a Ana O, que era atendida pelo Breuer, né, então eles fazem uma mistura ali, porque senão não tinha jeito nem de fazer o filme, ia ficar grande demais, então eu Sim. acho que é uma boa saída, sabe? Uhum, Assim, cinematográfica para ter, né? uhum. E
E ela é exatamente uma histérica do final do século XIX, né, Leandro? Uhum. Com toda aquela sintomatologia que eu não conseguia enxergar, uma hora não conseguia beber água, Andar. a questão da linguagem, né? Andar, a fazia, né? Uhum. Assim, ela não consegue falar. Então, são esses sintomas corporais muito graves, né? Uhum. Assim, você imagina a angústia desse sujeito Sim. de não poder ter essas funções normalmente. E eu acho que a forma como o filme colocou, ela operou bem, sabe? A gente vê, a gente se angustia um pouco, e ali está a hipnose, né? Uhum. O trabalho com a hipnose, o filme apresenta muito trabalho com a hipnose até chegar em outro momento, né? Uhum. Sim. E ali também está posto, o filme não fala muito, mas a questão da transferência, né? Sim. A questão da transferência de amor ali, ela está colocada de uma forma muito aberta até, né? Freud Uhum. tocava na paciente, Freud não, Breuer tocava na Uhum. paciente, né? Então, a transferência de amor é a transferência, que é o vínculo que possibilita o tratamento, né? Uhum. Sim. Então, ela é muito interessante. Eu achei muito bom esse jeito de fazer, sabe? Sim. Depois, prosseguindo, Márcio, a cena que o Breuer, né, e o Charcot, o Freud estão discutindo o caso e o Breuer fala, não, o Charcot está errado, o trauma ele não divide a mente, né, assim, ele só faz com que a lembrança do incidente seja retirado do consciente, né, assim. E o Freud questiona, mas como que podem criar sintomas? Eu até separei a frase, né? Porque estão rodeadas por emoções que não encontram uma saída natural pelo consciente, né? E interessante que o Freud já tinha já algumas Uhum, teorias ali e fez o Freud pensar mais já, né? uhum. Isso é muito bacana também que eu achei. Ele já estava falando do recalque, né, Leandro? Uhum, sim, já tinha E muito quando Freud trabalho. envolve o conceito de recalque, né, assim, o Breuer já estava falando desse conceito que Freud depois foi desenvolvendo. Porque assim, é bom da gente compreender, quem não tem muito acesso assim, à nossa área, né? Que Freud, ele não fez uma teoria assim e lançou, né? Ele é um estudioso. Uhum, Então ele escreveu muitos casos. Ele descrevia uma teoria, depois ele falava, não, não é isso não, peraí. Então ele modificava, ele reestruturava, ele ampliava. Então a vida dele foi esse estudioso, né? uhum, Um verdadeiro cientista, se a gente pode chamar assim, sim, né? Em busca desse conhecimento, né? Então, muitas coisas assim, por exemplo, essa questão do inconsciente, nesta época, todo mundo percebia, assim, quando Freud falava do inconsciente, ele mesmo, diz assim, de uma parte escura, sim, né? Algo obscuro, algo escondido, aham, algo onde, com as nossas mazelas sim. estão ali. Que é a... Que E, é... na verdade, houve esse momento para Freud, mas depois a gente sabe que o inconsciente não é essa coisa obscura, escondida, né? Agora, até pelos estudos dos outros psicanalistas que vieram depois de Freud, né? O consciente está na Uhum, linguagem, o consciente uhum, está nos nossos atos falhos. Eu acabei de chamar Freud de Breuer. uhum. Você acabou de chamar Charcot de Breuer, ou de Aham, Breuer de Charcot. Então, o inconsciente está aqui, ó, na sim. linguagem, né? Uma outra cena que né, complementa isso, né, Márcia, é quando ele volta, ele tenta.
Ele volta para aquele hospital lá atrás que ele trabalhou, né? E numa ala que não é daquele professor, ele começa a estudar os pacientes. E o pessoal vê ele lá e vai lá, né, falar com aquele Meinert, né, aquele professor, aquele neurologista, e o Meinert chama ele lá, não, pode chamar ele aqui que eu vou expulsar o Freud daqui, né? E eles têm uma conversa também muito rica ali, né? O Meinert provoca ele Uhum. demais aquele dia. Eu achei interessante, porque meio que uma psicologia reversa, até coloquei aqui, né, que parece que tudo que ele falava ali era para impulsionar o Freud a prosseguir, né? Assim, ele mostrou aqueles escorpiões, falando, não, isso aqui tem que ficar escondido, tá vendo? Não mexe nisso, não. E depois ele cita a bebida, né? Isso aqui é uma bebida? Aí o Freud, não, eu não bebo, mas tem medo de, né, de beber e se soltar, né? Assim, apesar de parecer ali aos olhos de quem não tá querendo ver, ou não, né, não tem a capacidade de ver, eu percebi ali que ele meio que empurrou o Freud do tipo assim, não, vai em frente, siga em frente, né? Eu senti um pouco assim, depois, lógico, conhecendo o desfecho, né? Você também percebeu isso, assim? Uhum. Exato. Olha, antes de a gente descobrir o desfecho lá na frente, né, quando o Meiner já está à beira da morte, vamos dizer assim, eu achei ali aquela cena bastante ameaçadora, sabe, com Freud, Uhum, assim. Ele pega pesado com sim. Freud, né? E ao mesmo tempo, é igual você está dizendo, o discurso dele é tipo, eu estou te provocando, mas você faça isso, mas longe do hospital onde eu sou responsável. Uhum, Tipo, parece que ele não dava conta de ter isso por perto, uhum, né? Então você vai, porque eu sei que tem alguma coisa aí, não consigo ter isso por perto, uhum. né? É bonito aquilo dos escorpiões, né? Imagina, ele Interessante. tem uma caixinha de escorpião no escritório, na casa dele, né? É, dos mais Muito venenosos ali, legal. né? Aí prosseguindo, eu acho que é outra Uhum. cena difícil ali, né, dura do filme, nossa, é daquele rapazinho, né, que esfaqueou o pai, aquele jovem, né, que ele vai na casa para poder Uhum. avaliar, né, se ele ia Eu para um... fiquei. E ele faz a hipnose nesse jovem e ele muda completamente, né, o comportamento, assim. E ele faz aquela cena com o Com o manequim, né? manequim, né, ele muda a Que é uma cena de voz, amor. pega a faca, né, a entonação e Uhum. uma coisa. E o Freud fica chocado, assim, falando, meu Deus do céu, isso aqui. E fala, né? Não, você não lembrará de nada. E Ele depois, quer acabar com aquilo rápido, né, ele não Leandro? tolerou, né? A hora que ele vê que. Ah, E não tolerou, e assim, eu já vi muito isso, sabe, o Márcia, assim, né? Não disso, assim, de sexualidade, mas assim, de colega meu, assim, de trabalhar, né, colegas na área, falando assim, olhando, não tem como se atender esse paciente, que eu não tô dando conta, assim, não tolera o pensamento, o modo dele pensar, não tá batendo, assim, né. Eu já tive uns 3 casos, assim, que foi paciente encaminhado porque o colega não tava dando conta mesmo, assim. Eu acho que por um lado, a gente tem que ver o nosso limite, mas eu sou mais aquele tipo de pessoa que gosta de me reinventar, sabe? uhum. Pois é. Eu acho que aquele momento ali, Freud assusta. Sim. Ele fica sem chão. Assim, um desamparo, né? Uhum. Inclusive porque a cena foi rápida, e o filme tem isso, assim. Ele mudar de repente, começar a beijar a manequim e falar da mãe, né? Uhum. Então, realmente não. E eu acho que isso acontece. É. O limite existe. A gente, por exemplo, está num serviço onde tem uma equipe grande, que você conhece bem.
muitas vezes a gente pede ao colega, você podia atender para mim hoje? Até isso. Plantão, atende hoje para mim, porque não vai dar. Sim. Né? A escuta não é simples. A escuta desgasta. Né? E tem dia que a gente não está tão bem assim. Né? Agora, ali, o Freud, na próxima cena, que você vai dizer, né? Que é aquela que ele tranca a porta e deixa o rapaz dentro, lá. né? E ele fica, Dr. Freud, né? Dr. Freud. O que vai acontecer, né? Assim, aí eu até coloquei assim, né? Quantos não foram trancados por nossa intolerância, preconceito, ignorância, né? E a quantos ainda não são trancados, né? Que a gente não tolera. Porque naquela época, Freud, na verdade, ele não desenvolveu os estudos dele no campo da psicose. Né? Lacan fez isso depois. Freud desenvolveu os estudos dele com todos esses, com a criação da psicanálise, com as histéricas, né? Ele, em alguns momentos, ele teve um insights, assim, de dizer sobre a psicose, né? Como a construção delirante da psicose é uma forma de estabilização, isso Freud já tinha dito lá, né? Mas ele não aprofundou os estudos dele na psicose. Então, naquela época, a psicose era o quê? Era o doido? Tranquei, como representa o filme, né? Tranquei a porta e pronto, nada a fazer. Né? Nada a fazer. Para a gente que está na saúde mental e que eu sou de um tempo que eu trabalhei em hospital psiquiátrico fechado, com as alas e com tudo, e hoje trabalho num serviço substitutivo, eu tenho a dizer também que a gente tem que cuidar muito, porque o manicômio, ele pode estar em qualquer lugar. Né? Ele pode estar no hospital psiquiátrico ou ele pode estar tendo um serção. As nossas atuações ali no serviço, né? A forma da gente operar ali no serviço. E é pior, talvez, né? Foi muito triste a história daquele rapaz, né? Acabou muito. E, na verdade, a gente não tem nada assim que possa nos indicar sobre o diagnóstico dele. Poderia ser um psicótico. Né? Não sabemos. Aí, prosseguindo, né, Márcia? O Freud pensa em desistir, né? Ele estava até com o Breuer lá, pensando em, né? Não quero mais isso, já está muito para mim. E o Meinet manda uma carta, né? Chamando ele, que ele estava morrendo, ele tinha tido um AVC, né? Um derrame, e pediu para ele vir rápido, que ele estava morrendo, né? E ali muda de novo, né? Assim, ele tinha desistido de continuar aqueles estudos e a pessoa assim que a gente menos espera que empurrou ele de novo. Falou, não desista da gente, né? E ele assume, né, o Meinet, que ele é um neurótico, que tem aqueles tremores, dores, enfim. E ele fala com o Freud, olha, eu sei que você também é um neurótico, né? Então, assim... E o Freud toma um choque, assim, né, naquele momento, né? Achei bem interessante essa cena. Tem um medo de ser neurótico, né? Assim, uma coisa que causa, né? A questão da neurose causa. A questão da neurose traz, assim, um fantasma, né? De algo muito ruim. E a gente tem de considerar que o sintoma, ele é uma forma, ele tem uma função no sujeito. Né? Então, somos todos neuróticos se não somos psicóticos, né? Se não somos perversos, né? Então, eu acho que o conceito
essa coisa do neurótico era muito pesado, Uhum. sabe? Naquela época, assim. E é interessante porque ele achou uma saída, né? Que ele disse que colocava a mão no peito, assim, né? Por causa dos Pra tremores. disfarçar, né? Isso quer dizer, ele sabia que tinha alguma coisa no sujeito que não era controlável, Uhum. né? Que não é dessa ordem da razão. Sim. Mesmo assim, a vida toda ele criou esse embate com Freud, né? Uhum. Mas, de toda forma, ele impulsionou Freud a recomeçar, né? É. Depois vem a cena que o Breuer é chamado, né? Porque a Cecily estava tendo dores, né, como se estivesse grávida. Tinha até um médico obstetra. Nossa, eu nunca vi isso, né? Parece que realmente tá tendo um parto, tal. Ele hipnotiza e dá a entender que o filho é do Breuer, né? E ele fica assustado, fala, não, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que salvar meu casamento, né? E sai e o Freud segura e fala, não, como assim? Você vai abandonar a sua paciente? O médico, ele nunca abandona, né, o paciente, né? E é uma cena bem rica também, né? Que após aquela hipnose, né, que ela não estava conseguindo enxergar, tem uma outra cena também dela, que ele faz aquela descoberta, né? Que é a fantasia, os símbolos, né, no sonho, né? O pai morre em um bordel e ela acha que o pai morreu em um hospital, que veio foi médicos na casa dela, né? Uma cena interessante que ele faz, não lembra o que é, olha direito, percebe, ela vai lembrando a verdade, né, do que aconteceu, né? Uhum. É, ali ela, bom, a gente pode pensar ali também na questão do complexo de Édipo, né, que Freud Uhum, desenvolve também esse conceito neste momento, ele já começa isso, né, antes de uma forma, assim, com uma roupagem, assim, muito diretiva, né, que as pessoas se uhum, assustam mesmo, né, a filha ama o pai ama, né, o filho ama a mãe, e essa coisa que do Édipo mesmo, né, que uhum, traz esse parricídio e o casamento com a própria mãe. uhum, Isso é um pouco assustador, inclusive para Freud, né, e para Breuer ali. E quando ela sonha isso, foi uma sacada muito bacana de Freud, né, uhum, porque ele escuta ali que tem alguma coisa de um estranhamento ali e que o sonho está dizendo alguma coisa que do inconsciente vindo através do sonho, né? Ali ele uhum, tem esse insight assim. E pede para falar, né? E ela vai uhum, falando, através da hipnose ainda, né? E ali é legal porque como ela descreve um romance familiar, né? uhum, Como ela descreve assim, as mulheres, o pai, fora dessa cena, sendo que a vida dela, como ela diz sempre, junto ao pai, descartando a mãe. uhum, Então ali tem esse indício mesmo, assim, né, do complexo de Édipo e desse romance familiar que é único para cada um e que a gente recalca mesmo, uhum. né? E tem Depois, que recalcar, é estrutural. sim, prosseguindo então mais um pouco, a gente tem a morte, né, do pai do Freud, né, assim, que é uma cena também que impacta assim no velório, né, onde que eles estão indo para poder enterrar. Tem uma entrada com um símbolo egípcio, né, e Freud vai olhando, ele vai se sentindo mal e
Na hora que chega perto para poder atravessar, né, aquele portão, ele desmaia, ele não consegue entrar, né? Ele não entende o que que acontece com aquilo. Uhum. Aquele portal, assim, tudo Sim. escuro, né? Uhum. É uma cena pesada também. E ele acorda depois, né? E ele desmaia, mas ele fica com essa pergunta. Sim. E na carruagem tá ele e o Broia depois conversando, voltando, ele fala, nossa, eu sou neurótico mesmo. Ele pede até para ele ser hipnotizado, mas ele fala, não, não vou fazer isso com você, não, eu tô indo embora. E você vai acompanhar a Cecily para mim. Eu já até já conversei com ela, né? Já até expliquei para ela. E ele fica com isso na cabeça, né, né, com dois pacientes, na verdade. Um é ele, né, que tenta descobrir o que está acontecendo com ele, e o outro é a Cecily. E o restante do filme é praticamente isso, né? A descoberta do caso dele e dessa Cecily. Uhum. É. Ele não cessa de se perguntar sobre si mesmo, né? Uhum, Muitas das teorias do Freud ele vai desenvolvendo, fazendo uma autoanálise, né? uhum, E observando pessoas da família, igual o neto, né? Você lembra aquela cena do neto, que ele começa a observar o neto jogava um carretel, voltava com um carretel, uhum, jogava um carretel, voltava. Quer dizer, ele para e observa o outro, e dali vem o entendimento do que é aquilo, né? Do estar presente, de não uhum, estar presente. uhum, Então, ele, nesse momento, ele, digamos que ele ficou até uma pessoa mais deprimida naquela época, né? uhum, uhum, Naquela época não tinha essa crise de depressão igual tem hoje, né? Que é extensa e já é outro assunto que seria bom ser abordado. uhum, Mas ele fica fechado, né? Mesmo, perdido, né? Perguntando ali o que houve. Sou uhum. neurótico, desmaiei. Depois ele sonha, né? Sim, Ele tem um sonho. a mãe dele com o pai, uma confusão, né? Numa É logo caverna, depois. puxando, ele não entende muito. Uhum. Prosseguindo então, é, a cena que eu acho bacana que ele volta a acompanhar a Cecily, né? Que ela começa a falar e ele tenta hipnotizá-la e não consegue, né? Ele meio que deixa pra lá e começa a conversar com ela, normal, né? E ele começa a perceber que mesmo sem a hipnose, ele está tendo acesso a muita informação Uhum. inconsciente, né? E tem uma cena que eu achei né, bacana, que Uhum. ele fica atrás dela, né? Ela fica de costa para ele, ela vira, nossa, mas eu não tô te vendo. Não, não, tá ótimo assim, prossiga, prossiga, né? Que é meio que a gente tem de ideia de como que é uma terapia, né, psicanalítica, assim, né? A pessoa de costa, um divã. Uhum. Eu acho que aquele momento é assim crucial, né? Porque quando ele diz, fala o que vem à cabeça, e é isso que os psicanalistas falam hoje, né? Uhum, Fala o que vem à cabeça. Aí você vai falar sobre o drama da sua vida, sobre vários temas da sua vida, mas isso é só o fundo, vamos dizer. O que está importando é a linguagem ali, o que, é que você está trazendo enquanto uhum, formação no inconsciente, né? uhum, Ele dá uma sacada nisso, assim, que ele está conversando com ela, que não foi precisa hipnose e que ela está dizendo coisas, né? Que ele está percebendo para além daquilo que ela está dizendo, uhum, né? Então, assim, é a criação da associação livre, né? Ali uhum, é o início da associação livre. sim.
Falar para curar. Ela diz isso, né? Ela faz uma metáfora assim. Enquanto ela falava, é como se ela estivesse limpando a chaminé. Ela fala assim. Depois tem uma cena, né, que eu coloquei a outra, que é o Freud vai na casa da mãe, que ele lembra daquele bracelete, né, um bracelete em formato de cobra, assim, e ele pede para a mãe ficar com ele. E ele conversa com a mãe sobre aquele dia lá, né, que, que o trem dava um apito e ele começava a chorar. Aí já começa a retomar a cena lá do começo, né, que ele pegou o trem e teve aquele relógio que caiu e quebrou, né? Então aquela cena também trouxe muita informação, porque desfez o que ele achava, né? Que tinha achado que era irmã, estava no meio. Aí a mãe fala, não, a sua irmã não tinha nem nascido ainda. Ele já vai clareando as ideias ali, indo em direção a uma teoria mais plausível, vamos colocar assim, né? E a cena é isso, que ele lembra, né? Ele está deitado na cama, a mãe estava seminua, né? Ele tá lá, acorda, meio que aquela carinha de admiração mesmo, né? O pai dele chega, pega a mãe para levar para o outro quarto e ele começa a chorar e na mesma hora vem esse apito do trem, né? Então ficou uma coisa alinhada ali com a outra e ficou marcada ali, né? Depois a mãe vem, traz aquele bracelete, ele acalma e consegue dormir, né? Meio que trocou uma coisa pela outra ali, né? O objeto de amor, né? Uhum. Ali é como se fosse o trauma ali, né? É uma representação assim, como se Sim. fosse um trauma que ele recalcou, né? Uhum. Mas é bem significativo, assim, o pai levando a mãe, né? Assim, fazendo essa intervenção, vamos dizer, tão importante Uhum. para as crianças, né? Sim. O pai e a mãe. O pai levou a mãe. Você não. Você vai ficar aí, Uhum. né? Então, assim, muito importante esse momento, porque apesar de ter sido tudo uma cena de um romance, e se a gente nem sabe se isso aconteceu desse jeito, ou se isso é a fantasia de Freud, Uhum. né? Mas é o que ele descreve. Sim. Então, é na realidade psíquica que a gente vai acreditar sempre, né? Como nos ensinou Freud. Uhum. E ali a gente consegue então com essa cena compreender aquele relógio, né, Leandro, que Sim. cai, né? Justamente Aquele na hora relógio que daquele veio do apito. pai e Isso. que cai na hora do apito. Uhum. E Quer aquela coisa que nada é dizer, por acaso, fecha né? um pouco essa história do real. Não é. Não é não, gente. Inconsciente está aí. Uhum. Ainda bem, né? Senão a gente teria, assim, tudo padrão na nossa vida, né? Não Sim. pode ser. Prosseguindo, então, aí tem a cena, né, que a Cecily sai, né, ela estava já no quadro, né, no começo apaixonou pelo Breuer, depois apaixonou pelo Freud, né, e ela tenta se matar, né, ela sai correndo lá, sobe, e eu achei interessante, né, assim, já fazendo alusão ao mês de setembro aí que está chegando, que a gente trabalha a questão do suicídio, né, que é a forma como ele consegue contornar a situação ali, né? Assim, com tranquilidade, que é o que a gente faz no dia a dia, assim, quando alguém está com a ideação de tirar a sua vida, é na conversa, é no diálogo ali, não tem que piorar o que já está ruim, violência, igual a gente vê, né? Eu achei bem legal ali, e ele coloca a culpa nele, né? Fala, não, a culpa não é sua, não, né? Porque eles tinham chegado à conclusão que talvez o pai dela teria abusado dela, né? E ela fala, não, ele não me abusou de jeito nenhum. Ele fala, não, realmente eu sei, eu que estava errado, né? A minha teoria estava errada, eu estava tentando. E hoje eu já sei, não, a culpa é minha. Ele assume ali a culpa, né?
pela condução do caso dela, vamos dizer assim. Uhum. É, ele tem um manejo muito bom, né? Assim, eu já ouvi falar que ele era um péssimo hipnótico, assim, sabe? Ele Uhum. hipnotizava muito Que mal. bom, né? Já Assim, ouvi né? falar isso, mas ele é bom. Mas que ele, assim, ele tem um manejo ali, né? Que é muito importante, assim. E ele faz essa sacada também de que existe o amor de transferência, que ela fez isso com o Breuer, que ela vai Uhum. fazer isso com ele. Uhum. E ela tinha o amor pelo pai, que tudo é um reflexo um do outro. Não sei bem qual é a Uhum. palavra que ele usa no filme, ele usa uma palavra. É como se aquele amor pelo pai tivesse sendo transmitido para Uhum. Breuer e para Freud, né? Mas ele não Uhum. recua. Isso que é legal, ele não recua. Ele fala, não, nós vamos continuar o trabalho. Sim. A culpa não é sua, né? E a gente vai continuar porque ele se responsabiliza por isso ali naquele momento, né? Uhum. É bacana. Aí depois tem a cena que ele volta, né, pra casa da mãe da Cecily, né? E eles conversam, né? O Freud e a mãe da Cecily. E ela coloca a vida dela, como é que foi Uhum. difícil, como é que foi complicado, fala do pai dela, e o Freud meio que fala, ó, todo mundo aqui é neurótico, a culpa não é de ninguém, né? Assim, a criança nasce assim, e explica um pouquinho, depois ele entra, né, com a Cecily e fala sobre a teoria dele, né? Assim, eu achei legal, assim. E, E ela fala, não, mas você me curou. Eu falei, não, falta te curar uma coisa só, né? Que você tá apaixonada por mim. Ela, não, mas isso aí não é doença. Eu falei, não, é assim. Aí ele explica a teoria e ela meio que ela concorda também, né? Uhum. É. Aquela cena ali com a mãe surpreende também. A gente perceber como que tudo pode ser transmitido no silêncio, Uhum, né? Como aquela mãe tinha sido uma cortesã, né? Como ela era tão rude até com a filha, né? Que não podia fazer nada, que não, o medo, né? Da uhum, filha um dia se maquiou, ela apavorou, bateu, enfim. A história dela, apesar de a vida toda não ter sido desvendada, ela se transmite ali, naquele uhum, contexto familiar, né? Um sofrimento grande daquela mulher. uhum, E, e depois tem isso mesmo. Freud diz que ela tem um amor por ele. Ele já esperava, ele já tinha sacado que numa análise o amor de transferência é que opera para a coisa andar. uhum, E que ele fala com ela assim que eles vão ficar no tratamento até que esse amor caia, uhum, né? Que seria o final da análise assim. É interessante porque ele já não está mais completamente focado nos sintomas. uhum, Enquanto estava focado no sintoma, uma hora cegueira, uma hora fazia, uma hora não caminha, entendeu? O sintoma ia só deslocando com essa questão da hipnose e tudo, uma hora uma coisa, uma hora outra, né? E ele ali já não está mais focado no sintoma, parece que ele já compreendeu isso, assim. O sintoma tem a sua função ali. uhum, Então, vamos falar. É para você falar e a gente vai rompendo o jeito, né? uhum. É muito bonito. Ali são, sei lá, quantos anos de vida de Freud? Uns 20? É, muita Deve coisa, ter né? uns 20 anos ali, né? É, De pesquisa, de atendimentos, né? construção, né? E, Depois eu vi, Leandro, que o primeiro roteiro desse filme foi escrito por Jean-Paul Sartre. ó, Sabia? não,
Olha que legal. Uhum. Mas que Sartre escreveu um roteiro tão grande, não sei se Sartre escreveu um roteiro tão grande, porque são tantas coisas a serem gravadas e ditas, que o diretor falou, não é possível. Não tem como. Se fosse hoje, ia virar uma série da Netflix. Aí acabou dando um livro, Uhum. tá? Da vida de Freud. A pessoa para refazer o roteiro, que é esse Freud Além da Alma que a gente está falando aqui, sabe? E mesmo assim ficou grande, né? Dá 2h20, eu acho, o filme. É. A outra cena que eu separei foi quando ele volta lá, né, no seminário e expõe as descobertas, né, assim, colocando o complexo de Édipo. Ali, eu acho, de todas as vezes que ele foi a pior, né, assim. Toda hora tinha que ficar alguém dando a martelada lá pro pessoal silenciar, né, enfim. E o Breuer é convidado, né, a falar se concorda ou não. No comecinho tenta defender o Freud, mas o outro pergunta, não, eu quero saber se você concorda com essa ideia, né, do Édipo. Ele falou, de jeito nenhum, né, concordo com isso, né. E ali eu senti que o Freud meio que já estava meio que acostumado, esse pessoal é de outro tempo, né, de outra era, né? E era a forma que se tinha de se expor a alguma descoberta científica, né? Assim, né? Hoje a gente tem aí, escreve artigo, publica, né? nesses portais científicos, enfim. A gente ainda tinha, né? Aquela supervisão que a gente encontrava, que todo mundo falava o ponto de vista, mas é uma coisa bem respeitosa, né? Assim. Ali era pesado mesmo. E ele era corajoso, né? Porque, olha, falar do Édipo, da forma como estava sendo pensado naquele momento ainda, né? Que esse conceito já avançou muito. Ele fala mais, hoje são dos vínculos, né? Do outro, mas tanto assim, essa amor, paixão, né? Pelo par parental, não é bem assim. Mas, assim, ele fala da sexualidade infantil também. Quando ele fala de Édipo, ele está falando da sexualidade infantil. Então, se criança, para aquele tempo, e acho que até hoje ainda temos aí essa ideia dessa criança tão pura, né? E ele começa a dizer de uma sexualidade que é muito misturada com o fálico, né? Porque aí vem essa ideia da sexualidade está ligada à sexologia, né? E não era isso que ele estava falando, ele estava falando de uma sexualidade outra coisa na criança, né? Então, se imagina assim, o povo deve pensar, esse cara é doido de vez, tá doido de vez, né? Vamos rechaçar ele mesmo. E o Breuer sai fora. Mais uma vez, né? O Breuer sai fora. Mais uma vez. Então, massa. Mas eu acho que nessa época também, Freud já estava com outros colaboradores, sabe? Ele já estava com Fliess, né? Que ele tem até o livro, né? Nas cartas de Fliess. Então ele já tinha outros apoios aí, né? Essa foi a última cena, sabe? E aquela cena final, Leandro? Que ele... tá. Conhece a ti mesmo lá do túmulo? Mas no filme, ele caminhando dentro do cemitério. Que ele consegue, né, superar a sua neurose, vamos dizer assim, né? E aparece, né, conhece-te a ti mesmo, né? Uma cena bem interessante. Assim. Para fechar. Para fechar. Que eu acredito que é mesmo uma cena de uma representação fictícia mesmo, mas que diz disso, né? Que é possível uma saída, não é possível uma saída completa do sofrimento, mas é possível uma saída mais apaziguada, né? Onde a gente possa ter a terceira margem do
né? Sim. Para a gente poder inventar alguma coisa. Uhum. Sim. Então, Freud inventou a vida inteira, né? Uhum. Isso aí. Bom participar. Que bom, eu queria agradecer então, Márcia, a participação e já faço o convite aí para os próximos aí, viu? A gente vai pesquisando qual outro filme que a gente pode fazer junto. Queria agradecer bastante aí a participação, foi muito bacana hoje, viu? Oi, que bom. Eu também gostei muito, tá? E vejo que você também está inventando muita coisa, tá? E vão aí, vão caminhando, outras oportunidades a gente vai conversando, tá? Então um abraço para você. Até.